mim, o trabalho é um trabalho completo, não ficou somente lá. A gente trouxe essa experiência para cá e a biblioteca hoje tem essa característica. A BCV ela tem essa característica acolhedora das pessoas. Olha, eu vou voltar aqui porque eu me sinto em casa. E a ideia é essa mesmo. Então, vou passar aqui para a nossa companheira Conceição. Eu me lembro muito bem. Vamos falar da nossa história de amor. A Conceição. Não. Cachorro velho, coisinhas velhas. Né? Conceição, está com você agora, meu anjo. Então, deixa eu aproveitar logo a deixa, né? Essa coisa da biblioteca ser casa para eles. Tivessem uns colchonetes, viu, Maria Helena? Sobrando, às vezes precisa, às vezes é necessário. Enfim, é isso, né? E aí eu vou colocar recheio, né? No que a colega aqui falou. De fato, estar no interior é muito bom, é muito dolorido às vezes também. Parece que em alguns momentos o sofrimento das pessoas se acirra um bocadinho mais lá, né? Mas tem essa coisa prazerosa, assim, as coisas se resolvem no corredor. Eu sempre falo isso para todas as coordenadoras de biblioteca, em todos os lugares que eu vou. Eu tenho a honra de dizer que eu já briguei com todos os diretores do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Mas não tem uma coisinha que eu peça que eu não tenho. Só se eles não tiverem. Porque a gente acaba resolvendo tudo assim, pelo meio do caminho, no corredor. E eu acho muito importante a gente falar isso, né? Porque uma biblioteca do interior sem parceria com o seu local é muito duro, né? E eu gosto, hoje mesmo eu vim porque o diretor disponibilizou a viatura, né? Não tinha nada para fazer aqui, mas ele entendeu que era importante essa participação e hoje eu vim, né, com a viatura. E aí eu acho que a gente também tem que fazer um pouco de psicologia, né? Eu acho que... E ter um pouco de apoio psicológico também. Porque, por exemplo, lá em Angra, várias e diferentes, né? Somos a mesma face de muitas facetas, né? Às vezes a gente chega lá com umas crianças que são crianças mesmo, né? E tem uma vida complicada e a maioria está fora de casa. Tudo em república, em puxadinho, desesperado por uma vaga na casa do estudante, né, no alojamento. E isso é uma coisa que nos tortura muitas vezes, porque a gente tem 2 entradas por ano e só abre um edital de chamada para moradia. E aí a gente diz assim, mas isso não é da competência da biblioteca, não é? Mas o chororô desemboca lá, né? Ai, que coisa, hoje não tem. Graças a Deus a gente tem muitos alunos acolhedores também, tem isso, né? Eles já perceberam que essa é uma necessidade inerente de Angra dos Reis, como deve ser de vários interiores. E aí, todo começo de semestre, eles se organizam para quem pode, porque quando eles quem pode, porque às vezes eles estão em cubículos assim que mal cabe quem já está lá. Mas eles sempre no início, alguns do início do semestre, abrem as suas portas, recolhem, até se organizarem, né? Agora falando um pouquinho mais da biblioteca, né? Todo começo do semestre a gente sempre faz um acolhimento. E eu achei assim engraçado, vendo os relatos, que muitas coisas que a gente faz lá, a gente não divulga, né? Mas a gente faz um acolhimento todo ano na biblioteca que é meio diferenciado e ao mesmo tempo não é. Eu saí daqui para ir para Angra, eu saí da biblioteca Flor de Papel, né? Então lá basicamente eu contava histórias para as crianças, acompanhava, fazia empréstimos, né? E na minha época era muito engraçado quando as crianças encontravam a porta da biblioteca fechada por qualquer razão. Fui no banheiro. Ficava esmurrando a porta, dizendo que queria entrar para pegar livro.
Então, isso é uma coisa muito boa, né? E lá na minha biblioteca também acontece isso às vezes. Eu estou no corredor, estou indo almoçar e eu preciso ir lá. Mas não está no horário da biblioteca. Ah, mas tem que ser agora, porque daqui a pouco eu tenho que ir para o PIBID. O meu PIBID é na Japuíba, é 2 horas quase, não é 2 horas. Mas como dependem do transporte público, acaba sendo quase 2 horas do Instituto para Japuíba. E a gente acaba abrindo fora do horário, abre para eles sentarem, estudarem, porque o nosso espaço, inclusive, é pequeno. Uma das brigas muito grandes que eu tive com os diretores lá foi por causa de espaço, né? Eu cheguei lá, a gente tinha um latifúndio, a gente tinha um balcão, gente, um balcão lindo, daquele que faz um semicírculo. Teve um evento lá que desenharam uma imagem atrás do meu balcão com um índio. E aí a gente tinha um curso só, pedagogia, e cresceu. As crianças crescem, né? Então, geografia, políticas públicas, o nosso espaço era finito, precisava de espaço para laboratório, que era uma obrigatoriedade para o curso de geografia, por causa de mapas online, enfim, programas, não sei o quê. E aí, cada vez mais, a gente viu minguando o nosso latifúndio, né? Eu estou com um quadradinho agora, que é um depósito, na verdade, que a gente bota 3 mesinhas lá. A gente tem exatamente 12 assentos, né? E esse é o espaço que eles têm, tanto para pegar livro, estudar e para convívio social também. Porque se estiver chovendo ou fazendo muito sol, não tem onde eles ficarem do lado de fora. As salas todas ocupadas. Então, nós somos um lugar de refúgio. Sabe aquela coisa da biblioteca que faz piscina para aluno? Não somos nós. Por quê? Às vezes eles precisam de um espaço para fazer trabalho, para conversar. E aí o que a gente consegue controlar, conversando com eles, é assim: vocês ficam à vontade, e a vontade às vezes é bem à vontade mesmo, assim, falar alto, enfim. A gente sabe como é que é quando libera, né? E se tiver uma pessoa estudando, aí eles mudam a postura. E é muito bonitinho de ver, porque eles estão lá numa algazarra, alguém senta, a gente tem alguns alunos autistas, né? E aí, na hora que eles chegam, todo mundo se conhece, aí o silêncio já reina. Parece até que mataram todo mundo. Eles vão do zero ao nada, do 0 a 800, assim, rapidamente, né? Então, lá a gente tem mais um espaço de acolhida. A gente faz acolhida com alunos que não são usuários da biblioteca, por incrível que pareça, mas eles estão sempre lá, sabem tudo da biblioteca, ajudam outros alunos na estante, mas às vezes nem cadastro fizeram. Não adianta falar. Mas a gente está sempre aqui. E aí eu falo, mas tem que ter o cadastro. Mas o que importa mais para você? Uma ficha online ou a minha presença? A gente escuta isso direto. Eles são muito francos também. Lá a gente é franco com eles e eles são muito francos com a gente também, né? Então, assim, é uma coisa muito boa, porque eu tive que fazer uns acertos nas estantes, né? Estava meio pesado para a gente, para estar organizando tudo. Fui no corredor, catei uns 3, assim, na boa vontade, vão lá, mudam as coisas com a gente, enfim. É uma relação muito boa, né? É tão boa que, assim, a gente tem momentos que é de conversa mesmo, né? É de terapia. E aí eles contam coisas da vida deles, fazem roda. E daí nasceu a ideia, que inclusive está lá na descrição que eu fiz, da história do grupo escoteiro. Não sei se todo mundo aqui sabe, eu sou chefe escoteira desde 2015, porque o meu filho me levou para essa vida, e é um caminho sem volta. Eu sou uma pessoa perdida, extremamente viciada, e conversando lá com as crianças, né? Mas por que a gente não tem um grupo escoteiro aqui? Eu falei, a gente pode pensar, não, vamos fazer. E aí foi muito engraçado que teve até a gente organizou rapidamente, né? A princípio era um grupo escoteiro somente para
para jovens da UF, né? Então, a partir dos 18 anos. E a gente fez um grupo escoteiro para quem nunca tinha visto ou ouvido falar de escoteiro, ou pior ainda, para quem tinha conhecimento, mas por questões financeiras ou interesse dos pais nunca pôde participar. Então, hoje o nosso grupo escoteiro começou 2 anos atrás, com 6 cabeças de estudantes na UF. Hoje a gente já tem uma alcateia, né, de pais da UF, né? O nosso público basicamente é todo mundo dali do entorno nosso. A gente quase não tem, a gente tem 1 ou 2 pessoas que são meus vizinhos, mas de resto todo mundo do grupo escoteiro é do entorno da UF, né? E isso também é uma coisa muito boa para a UF, porque às vezes a gente passa na rua, vocês são de outro grupo escoteiro, né? Eu falei, vocês são o pessoal da UF. Eu falei, a gente é o pessoal da UF. Então também foi um caminho, né, de abertura, de aprimorar os laços com a comunidade, porque a comunidade lá, não sei se passa em todo o interior, né, mas os alunos da UF mascam e fumam, mas não é matinho, o tempo inteiro, né? E aí a gente tem trabalhos muito bons que a gente, enquanto biblioteca, apoia também, que tem bordado na UF. E isso é muito bom, porque vem as senhorinhas da comunidade, convivem com a gente e vê que a UF é muito mais do que a fama que a gente tem lá na comunidade, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer lá também é contar a história. Se eu estiver falando demais, sinaliza, porque eu falo muito mesmo. Eu já vou passar para vocês. E aí, assim, quando eles chegam, eu gosto muito de contar histórias para eles. Chega todo mundo assim muito encolhido, todo mundo meio tímido, né? Muitos, é a primeira vez que pisam numa biblioteca. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, durante muito tempo, eu fui um artigo de luxo em Angra dos Reis. Eu era referência de bibliotecária de Angra dos Reis. Eu era convidada para a premiação do aluno leitor. Eu fui chamada para ir a algumas premiações lá pela prefeitura, tudo porque não tinha bibliotecário no Angra dos Reis. Aí depois entrou o da Estácio, né? Mas ele não é tão simpático como eu. Eu falo isso para ele mesmo. Então eu continuo sendo chamada para algumas coisas e ele está lá na caminhada dele, né? E agora a prefeitura parece que finalmente acertou, porque faz o concurso, não é que não faça, mas o pessoal fica um tempo, mas acaba indo embora, né? Então, deixa eu ver se eu já falei tudo. Eu já falei tudo que eu botei na ficha? Falei do acolhimento, falei do grupo escoteiro. Acho que eu falei tudo, sim. Se eu lembrar de alguma coisa, sempre lembro. Eu estou assim, namorando um alemão. Eu tenho meu marido, que eu não sei, mas tem um alemão me paquerando aí ultimamente. Aí eu não me esqueci. Um tal de Alzheimer aí, né? Sei lá. Tá me paquerando, enfim. Esse aí dispensa. Pois é, Conceição, você falando, eu comecei a lembrar de outras coisas, né? Porque a memória afetiva tem muito disso. Você começa falando uma coisa, você vai ligando a outra, e eu acabei de lembrar também que, assim como os alunos que são de outras localidades, que vão para o interior, porque muitas das vezes a relação candidato-vaga é um pouco mais baixa, então tem mais chances dele conseguir aquela vaga, e o aluno acaba indo para o interior, né, como uma forma de estratégia. Os servidores também vão. E nesse tempo que eu fui para Volta Redonda, fiquei lá 1 ano, eu morava, ainda moro, né, aqui em São Gonçalo, aqui não, lá. E, nossa, era uma coisa assim, dia de segunda-feira para mim, era o pior dia da semana. Era horrível. Chegar na rodoviária, pegar o ônibus, depois que você chegava na Serra das Araras, aí eu pensava assim, pronto, agora não tem mais como eu olhar e ver a minha casa. Eu pensava isso. E eu chorava. Toda segunda-feira era a mesma coisa. Mas tinha uma coisa interessante, que quando chegava na sexta, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Eu falei, não, eu tenho
Elânia, não, vai embora para sua casa, vai embora para os seus filhos. E meus filhos ligavam, mãe, meu pai queimou tudo aqui. Mãe, como que eu faço assim? Eu falei assim, gente, eu tenho que ir embora para casa, mas eu tenho que resolver as coisas. Não, vai embora para sua casa. E quando eu voltava para o Rio, para Niterói, eu ficava com saudade. Incrível, né? Você está longe de casa. Meus filhos nessa época, a mais nova era bem pequena, o outro era adolescente. E eu ficava com saudade de casa, morrendo na segunda-feira, e na sexta eu morria de saudade da BEM, né, que é a Biblioteca de Engenharia Metalúrgica. Eu falei, gente, não, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira. Era um paradoxo para mim, era uma luta constante. E quando eu saí, que eu vim para Niterói, foi a mesma coisa. Nós fizemos uma festa e aquela despedida toda, e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar porque eu falei, vou deixar um pedaço de mim aqui, quando é que eu vou voltar nesse lugar? E sempre que eu volto, em Volta Redonda, eu sinto a mesma coisa, o mesmo acolhimento, o mesmo sentimento, sabe? O coração fica meio quentinho, assim. Não sei se vocês já sentiram isso, de que você voltou para o seu lugar. Então, eu deixei um pedaço de mim lá. Para vocês verem como é importante esse laço, que as bibliotecas interioranas, elas deixam essa marca na gente. Até hoje eu falo nisso. Eu revejo as fotos, os vídeos que a gente fez na época, e eu sinto como se ainda estivéssemos todos lá, que a história continuou. Mesmo a biblioteca agora mudou bastante, a equipe foi toda trocada, alguns se aposentaram, o Ney ainda está lá. Gente, o Ney Fernando é primo de Henrique Cristo, hein? Para quem não sabe, é uma curiosidade, inclusive ele tem fotos com o Henrique Cristo. Tá? E ele falou, não, eu sou intocável aqui dentro da biblioteca, porque eu sou primo de Jesus. Quem acredita, né? Mas enfim. E o Maurício também está lá ainda, da equipe antiga, e todos assim, já saíram. Então, quando eles vêm aqui, eles vieram um tempo atrás, no ano passado, e eu olhei eles entrando pela porta da BCV, gente, eu não aguentei. Eu comecei as lágrimas a cair. Eu falei, gente, o pessoal veio me ver. Ele, olha... Veio porque a chefe mandou, mas deixa aqui. Mas na minha cabeça eles vieram me ver. Fica aqui. Que a gente se abraçou, a gente se beijou, assim, como se a gente tivesse se visto ontem. O sentimento continua. Então isso é muito importante, esse acolhimento, você reconhecer a biblioteca pelo apelido dela, a BEM, entendeu? A BEM. Você não fala biblioteca, você fala a BEM, a BIAR, a BRO, a BRU. Né, Raquel? E é isso, a gente deixa um pedaço de cada um de nós nesses lugares. E por onde eu passei, eu deixei um pedacinho. Mas eu acredito que lá na BEM ficou um bom pedaço da minha vida lá. A Raquel vai falar melhor sobre isso, né, Raquel? Esse lugar de acolhimento. O pessoal conhece pelo apelido? Só apelido.